Fala galerinha do segundo ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 14ª aula. Pessoal, caderno 7, tá? Segundo capítulo, página 25. A arte e sua transitoriedade. A gente está vendo aí uma obra de Regina Parra, feito É Preciso Continuar, o nome da obra É Preciso Continuar, feito em 2018, é um luminoso, em neon, né, vermelho, instalado no Largo da Batata, em São Paulo. A frase foi inspirada no romance O Inominável, escrito pelo irlandês Samuel Beckett, no contexto do pós-Segunda Guerra, em 1953. Bom, Regina Parra, ela é paulistana, tá? Ela é paulistana, vive e trabalha em São Paulo, tá? Especializada em pintura, fotografia, vídeo, abordando sempre essas questões com novas hierarquias de poder, limite, controle e mudanças de limites culturais, tá bom? Bom, agora uma sinopse do que a gente vai ver nesse capítulo. Existem diferentes maneiras de a arte ocupar um espaço. Ela pode fazer parte do acervo ou da coleção de um museu e ficar anos em um mesmo lugar, ou pode estar associada a uma exposição itinerante e ficar apenas uma semana, por exemplo. Quer dizer, itinerante é que não fica fixo, né? Então a arte também pode se deslocar, caminhar pelas ruas, indo ao encontro do público. Um trabalho artístico pode ser composto sobre o solo, dentro de um lago, nos muros das ruas, em uma floresta e até em árvores. Essa forma de fazer arte não se preocupa necessariamente com seu tempo de exposição ou com sua durabilidade. Tais procedimentos característicos da arte contemporânea dos dias de hoje são geralmente produzidos para causar um impacto e uma reflexão sobre um determinado tema. O tempo que essa arte estará exposta ou mesmo a sua durabilidade dependerá da intenção do artista, e muitas vezes o próprio artista é um dos elementos de sua obra, como você verá ao longo desse capítulo. E mais importante, já que a arte é efêmera, que dura pouco, ela é sempre registrada em fotos e vídeos, para a posteridade, claro. Então, a arte das intervenções agora. Bom, no campo das artes, a prática da intervenção pode ser compreendida e empregada de diversas maneiras e com diversas técnicas, com possibilidade de serem pontuais ou de se tornarem obras permanentes. Lembrando que intervenção é um tipo de arte contemporânea, tá? É possível entender a intervenção como uma ação sobre algo. Em geral, um suporte pré-existente, tá? Que já existe, um local. Que pode ser desde pequenos objetos ou imagens até grandes espaços físicos. Diferentes trabalhos de arte podem ser qualificados como intervenção, não havendo, portanto, uma categorização única ou fronteiras rígidas, mas sim uma influência entre as tendências. Elas podem ser ações efêmeras, como eu falei, dura pouco, né? Ou seja, que possuem uma curta duração, podem se constituir a partir de eventos participativos em espaços abertos, em que o público participa, podem ser inserções na paisagem, principalmente na natureza, ocupações de edifícios ou áreas livres, performances, onde o próprio artista está presente, instalações, como se fosse uma escultura, que tem também vários tipos de materiais, vídeos, lambe-lambes. Lambe-lambes é quando é tipo como você cola na parede, tá? Um cartaz, por exemplo, interferindo ali naquele espaço. Interferências em placas de sinalização, de trânsito ou materiais publicitários e manifestações de arte de rua, como o grafite, que vocês já conhecem. Intervenções em objetos e imagens. Vamos lá, primeiro em objetos. Uma vertente da arte das intervenções é a realizada sobre objetos existentes. Cildo Meirelles, por exemplo, que é um artista brasileiro que desenvolveu a série Inserções em Circuitos Ideológicos, feita em 1970, em que imprimiu e carimbou frases políticas nas garrafas de vidro de Coca-Cola e em cédulas de dinheiro, deslocando
a recepção da obra da dimensão de público, entre aspas, para o de circuito, entre aspas, né? Então, nesse trabalho, o artista explorou a noção de circulação e de intercâmbio de riqueza. Quer dizer, era numa época de ditadura, né? Então, você não podia ser aberto, não falar tudo que você pensava claramente. Então, era difícil você divulgar a sua ideia. Da época de ditadura militar, né? Se bem que nós estamos vivendo hoje uma ditadura do judiciário, né? No projeto Coca-Cola, o artista incentiva as pessoas a registrar informações críticas e opiniões nas garrafas retornáveis de vidro antes de devolvê-las à circulação. Já no projeto Cédula, o artista carimbou mensagens em notas de dinheiro que traziam o questionamento: quem matou Herzog? Em referência ao jornalista Vladimir Herzog, preso e morto no período da ditadura militar. Você pode ver aí uma foto justamente da imagem de inserções em circuitos ideológicos, né, que é aquele projeto. Esse projeto é chamado Cédula, tá? Feito por Ciro Meirelles em 1970. Então, no período da ditadura militar no Brasil, o coletivo de artistas 3 Nós 3 também realizou intervenções com o objetivo de alertar a população sobre os horrores das torturas praticadas naquela época. A obra Ensacamento, feita em 1979, consistiu na colocação de sacos plásticos sobre a cabeça de 68 estátuas públicas da cidade de São Paulo, fazendo alusão à prática comum durante os interrogatórios. A gente pode ver Ensacamento, 3 Nós 3, de 1979. Lembrando que o grande Cildo Meirelles, né, ele nasceu no Rio de Janeiro, tá? E é um escultor e pintor brasileiro, tá? Que ganhou vários prêmios. E o 3 em Nós é um coletivo formado de artistas, né? O Dinilson Júnior, o Mário Ramiro e o Rafael França, que atuaram, né, entre 1979 e 1982. Praticamente toda a atuação durante o período militar, de ditadura militar no Brasil. Outra vertente da arte das intervenções é a realizada sobre imagens conhecidas. Um dos precursores dessa prática foi o artista Marcel Duchamp, que desenhou bigode e cavanhaque em um postal da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Esse gesto teve um objetivo contestatório, de rebeldia, confrontando a rede de poderes do mercado da arte e criticando a banalização da arte tradicional trazida pela sociedade de consumo. Tá? Lembrando, mais uma vez, que Marcel Duchamp foi um pintor, escultor e poeta francês, cidadão dos Estados Unidos, a partir de 1955, né? E ele inventou os famosos ready-made, que é quando você pega já um produto industrial e o eleva a um status de obra de arte, tá? Isso chamou muito a atenção na época. Intervenção em espaços da cidade. Antes disso, vamos dar uma olhadinha aí na obra, né, de Marcel Duchamp, feita em 1919, da Mona Lisa lá, né? Chamado LHOOQ. Bom, intervenções em espaços da cidade. Nos centros urbanos, as intervenções costumam interferir sobre determinado suporte, como um muro, uma fachada de prédio ou mesmo objetos menores, como lixeiras e hidrantes. Hidrantes é aquele negócio que solta água, né, para os bombeiros, enfim. A relação entre a obra, o espaço e o público pode provocar reações e transformações no comportamento, nas concepções e nas percepções das pessoas. Por exemplo, nessa obra aí, que é um grafite, né, chamado Registro de Intervenção em Estêncil, de Alexandre Orion, na cidade de São Paulo. Tá? Bom, o Alexandre Orion dispensa comentários, né? Um dos maiores artistas de rua de todos os tempos. É um artista multimídia, tá? Ele trabalha com vários tipos de mídia, mas ele é principalmente um muralista, que trabalha com pintura mural, enfim, trabalhos em muros.
tá ok? Hoje ele está aí, nasceu em 1978, tá? 45, 46 anos. Bom, o movimento da arte urbana surgiu no fim da década de 1960 e início dos anos 70, na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos. Inicialmente, com assinaturas monocromáticas, que é uma cor só, né, e de traços simples, aos poucos ganharam novas formas e cores, se transformando em verdadeiras ilustrações caligráficas. O grafite sofreu desde o seu regimento uma grande depressão pelo governo e pela polícia, sendo percebido como vandalismo. Em Nova York, nos anos de 1980, os artistas eram perseguidos, presos e tinham suas obras constantemente apagadas dos espaços onde eram inseridas. Esse combate, somado a transformações ocorridas pela dinâmica de mudança das cidades, coloca o grafite como uma arte de intervenção efêmera, que dura pouco, ou seja, pode possuir curta duração. Atualmente, o grafite ainda vive essa disputa de repressão. Porém, em algumas cidades, a prática ganhou espaço e reconhecimento na sociedade, permitindo aos artistas que alcancem reconhecimento internacional e possam trabalhar em projetos que ocupem desde grandes prédios até estampas para roupas e objetos. É possível destacar também que algumas instituições públicas, por vezes, recorrem ao grafite como forma de expressão artística, proporcionando oportunidades de destaque para o trabalho de jovens artistas. Além dos grandes murais de grafite, existem outras técnicas de intervenções utilizadas pelos artistas na cidade. Um exemplo é o pôster Lambe Lambe, como eu havia comentado com vocês, né? Aqueles cartazes colados na parede, que consiste em uma colagem de imagens impressas. Outra prática é o stencil, que consiste num molde vazado. Geralmente eles usam aqueles, sabe aqueles chapas de que eles fazem quando eles tiram raio-x, chapas de raio-x, que é mais dura e tal, ao mesmo tempo que é maleável, é bastante dura, então eles fazem os desenhos ali, recortam e fazem o grafite com molde vazado, em que o artista aplica a tinta, criando uma imagem rápida e fácil de ser replicada. A obra de Alexandre Orion acima, que a gente viu, é um exemplo de produção criada a partir do uso de moldes. Não sei se vocês viram. Viram, né? Tá. Bom, de olho. Você já ouviu falar de grafite reverso? Essa é uma técnica que cria murais através da limpeza de uma superfície coberta pela poluição da cidade. Na obra ao lado, o artista Dri Cortez retratou a cantora Amy Winehouse em um viaduto do complexo da Lagoinha, na cidade de Belo Horizonte. Dá uma olhadinha na imagem aí, ó. Registro fotográfico por Pedro Estrada, né? Porque evidentemente não existe mais, né? Ficou registrado apenas na memória das pessoas. Bom, Alexandre Orion, como eu já falei, foi um dos que começaram a essa ideia do grafite reverso, de limpar as fuligens que ficam nas paredes, né? E realmente começou com essa ideia, se bem que o artista, o Dri Cortez, ele é pioneiro em Belo Horizonte, na cidade, desse grafite reverso que limpa os muros e cria desenhos. Tá bom? Bom, o grafite ele se tornou a intervenção urbana mais popular nas grandes cidades, mas além dele existem outros suportes artísticos, como esculturas e instalações, que podem ocupar os espaços de ruas, praças e parques. Essas intervenções podem ter dimensões grandiosas, como o trabalho do artista holandês Florentin Hofman, que em 2011 convocou 25 artesãos voluntários para ajudá-lo a colocar um coelho de 13 metros de altura na praça em frente à igreja St. Nikolai, em Örebro, na Suécia. Outro exemplo é o trabalho da artista brasileira Nelly Azevedo, que instalou pequenas esculturas de gelo em escadarias ao longo do mundo. A obra já passou pelo Brasil em 2005 e também foi exposta em Birmingham, no Reino Unido, em 2014. Bom, dá uma olhada aí, primeiro no coelho, né? Chamado Big Yellow Rabbit, grande coelho amarelo, na cidade de Florentin Hofman.
tá? Na Suécia em 2011. Bem interessante, né? O Florentin, ele é um artista holandês, como eu falei, né? Ele cria instalações urbanas lúdicas, né? Inclusive ele fez um pato de borracha muito interessante na série de várias esculturas flutuantes gigantes, né? Projetada aí. Apareceram em muitas cidades ao redor do mundo, Hong Kong, Pittsburgh, Toronto, enfim. E então ele faz esse tipo de instalação, tá? Muito interessante. Bom, e a Nelly Azevedo é uma artista plástica brasileira, tá? Nasceu em Santos Dumont, em Minas Gerais, e vive e trabalha em São Paulo atualmente, tá bom? E aí tá a obra dela, Monumento Mínimo. E ela já fez em vários países essa instalação, né? Diversas dimensões variadas, né? Instalação montada, nesse caso aqui, nessa foto, em São Paulo, na escadaria da Catedral da Sé. Muito interessante, né? Faz a gente refletir bastante. Bom, o espaço e o tempo na composição da obra de arte. Bom, algumas formas tradicionais de arte, como a pintura, a escultura, possuem um suporte bem definido, isto é, o espaço onde acontece se restringe às margens do quadro ou ao contorno das formas da imagem. Sua relação com o tempo tende a ser de perenidade, que dura para sempre, né? Ou dura bastante tempo, ou seja, quando bem condicionadas, né? Guardadas e preservadas, pode durar muito tempo. Então, na arte contemporânea, alguns artistas imprimiram uma relação distinta entre o espaço e o tempo em suas obras. De meados do século XX até o ano 2000, né, até os dias de hoje, o século XX começou em 1901, tá? E até os dias de hoje. É possível observarmos obras que colocam essa relação em questionamento. Então, intervenções urbanas que depois são desfeitas nos espaços das cidades, ou ações na natureza que estão condicionadas às questões climáticas, são alguns exemplos desse tipo de trabalho conhecido como site specific. O site specific é um termo utilizado na arte para designar obras e projetos artísticos pensados para um ambiente específico, em que os elementos dialogam com o meio circundante, com o meio ambiente ali, incorporando-o e transformando-o, transforma o meio ambiente ali, de acordo com a proposta do artista. Então, geralmente, as experiências acontecem uma única vez e não podem ser reproduzidas em outros lugares, porque nenhum lugar é igual ao outro, né? Então, a natureza como elemento artístico. Então, ao longo da história, a paisagem natural serviu de inspiração para a criação de pinturas e desenhos. Nesse caso, a natureza operava na esfera da representação nas obras de arte. Então, a partir dos anos de 1960, a paisagem natural começou a se tornar o próprio suporte para a criação das obras. O suporte é a parte principal da obra, tá? Então, desertos, lagos, florestas, montanhas, planícies se tornaram palco para intervenções dos artistas, que iam de simples caminhadas a grandes modificações com o uso de tratores e máquinas. Esse tipo de arte ficou conhecida como land art, quer dizer, arte da terra. Uma experiência icônica deste período foi o trabalho do artista inglês Richard Long, intitulado A Line Made by Working, que consistia na marca do andar do artista em linha reta em um terreno baldio, no interior da Inglaterra. Na imagem que opera aqui no registro dessa ação é possível percebermos a ausência da figura humana. O que é visível é apenas o desenho da linha que transforma o espaço em paisagem, desenho criado através da ação do ato de caminhar e que desaparece com o tempo, tornando esta obra uma arte efêmera, né, que dura pouco tempo. Está aí, A Line Made by Working, de Richard Long, tá? Grande Richard Long. Ele é nascido em junho de 45, é um escultor inglês, e é um dos mais conhecidos artistas da terra, né, da land art britânico. Tá? Que ele ganhou o prêmio Turner em 1989, tá? Que é o prêmio anual concedido a artistas britânicos, os maiores prêmios de arte do mundo, tá? Bom,
Nas obras aqui apresentadas, o fazer artístico está integrado à natureza, transformando o entorno com o qual se relaciona. Então, as obras de pequenas ou grandes dimensões se transformam e acabam desaparecendo ao longo do tempo, restando a elas apenas o registro por meio de fotografias e filmes, claro. Para experimentá-las, é preciso que o espectador esteja diante delas, percorrendo seus caminhos e espaços enquanto acontecem ou enquanto permanecem na natureza. Bom, a Land Art nos dias de hoje agora. Bom, o projeto Quando a Fé Move Montanhas, de 2002, de Francis Allis, pode ser considerado uma releitura do movimento da Land Art trazido para os tempos atuais. Em uma proposta coletiva que visava a ressocialização da prática, o artista convocou os moradores de uma periferia de Lima, no Peru, para um deslocamento coletivo de uma duna de 500 metros de diâmetro. No total, 500 voluntários participaram da ação. Portanto, cada um uma pá de cavar, se posicionando a uma linha reta e movendo a areia da paisagem. O projeto proposto por Alice percebe o lugar como um acontecimento coletivo em que a força social surge do encontro proposto pelo artista, portanto, para além de um conceito contemplativo. A duna é movida em poucos centímetros, mas, simbolicamente, diz muito naquela cidade e sociedade, promovendo uma história no imaginário do lugar. A transformação da paisagem é acompanhada por uma transformação da relação social do povo que participou da ação, uma vez que encontros, trocas, diálogos e a mobilização que aconteceu na execução do projeto se perpetua como uma grande potência simbólica da existência. Então, o nome da fé, aliás, o nome da obra é muito peculiar. Quando a Fé Move Montanhas, é o nome dessa obra, de Francis Allis, em Lima, no Peru. Francis Allis, que ele nasceu na Antuérpia, tá? Que é uma das maiores cidades da Bélgica, tá? Mas só que hoje ele reside no México, tá? Bom, então agora o deslocamento como um elemento artístico agora. Então, ao longo do século XX, vai de 1901 ao ano 2000, movimentos artísticos como o dadaísmo, o surrealismo e a internacional situacionista começaram a buscar estratégias de criar experiências que unissem a arte com o cotidiano, transformando processos artísticos em sensações de vida. Nessa abordagem, a relação do corpo do artista diante do tempo, do espaço e principalmente diante das cidades modernas é representada, como nessa obra aí, chamada Entre Vidas, de Ana Maria Maiolino, que é uma série de fotopoemação, que tem poemas juntamente com as fotos, em 1981, a fotografia de 1,5 metro, praticamente por 1 metro. Hoje está no Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles, tá? De Los Angeles. Ana Maria Maiolino, ela nasceu em Scalea, que é uma cidadezinha da Itália, tá? E é uma artista plástica ítalo-brasileira, que ela se nacionalizou brasileira e vive e trabalha na cidade de São Paulo, tá? Só para contextualizar. Bom, o caminhar e o deslocar-se pelas paisagens urbanas e nos seus entornos se tornaram elementos que serviram de ponto de partida para a realização de uma série de experiências, rompendo com a lógica de pensar a arte a partir da criação de objetos, como quadros ou esculturas. Então, nesse contexto, a produção artística é efêmera e seu registro pode não existir ou pode ser feito por fotografia, vídeo, relato ou por meio de uma cartografia. Então, no início dos anos 20, 1901, começou no século 20, o ato de caminhar foi incorporado pelas vanguardas como forma... Vanguardas é um novo formato de arte, pelas vanguardas como forma de ação estética. Em 1921, dadaístas, organismo que é bem abstrato, organizaram uma série de visitas a lugares que definiam como banais, entre aspas, na cidade de Paris, quando o caminhar foi assumido pela primeira vez como uma manifestação de crítica às tradicionais formas de arte. As propostas dadaístas utilizavam o andar como um instrumento para a representação da cidade que passou por diversas transformações desde o século XIX.
que começou em 1801. Então, os artistas e poetas que viveram essas transformações buscavam na arte formas de interpretar as mudanças do espaço e do tempo. Em seguida, o movimento surrealista, que é também bastante abstrato, caracterizado pelo uso e pela compreensão do inconsciente, que mexe muito com sonhos, né, na atividade criativa, promoveu as deambulações que consistiam em caminhadas livres de rotas e destinos pelos entornos das cidades. As deambulações propunham um caminhar no qual o controle da ação era permitido em busca do inconsciente do território, fazendo o espaço surgir como um elemento ativo e vibrante que dialoga de maneira profunda com a mente, promovendo misturas entre sonho e realidade. Nos anos de 1960 e 70, a utilização do caminhar como recurso plástico se tornou recorrente, em busca de estabelecer novas formas de pensar e espacialidade das cidades. Nesse período, o movimento europeu internacional situacionista, composto de artistas, filósofos e poetas, questionava como as futuras cidades deveriam ser construídas, utilizando a deriva como um meio de descobrir quais bairros poderiam ser preservados. Instruções estabelecidas previamente determinavam a duração do percurso, os locais para o início e a quantidade de participantes, transformando a deriva em uma espécie de laboratório de registro e vivência urbanos. As práticas de deriva funcionavam como uma ferramenta para experienciar e criticar o planejamento urbano excessivamente racional e frio, particularmente na Europa pós-guerra. A partir das derivas, mapas psicogeográficos eram criados para ilustrar a experiência afetiva com a cidade. No cenário internacional contemporâneo, o belga Francis Alès, como a gente já conheceu, é um artista que utiliza a caminhada como experiência artística. Nascido em 1959, na Bélgica, se muda para a Cidade do México nos anos de 1980, onde começa a estabelecer uma relação criativa de experiência de vida com a cidade a partir de sua condição de estrangeiro naquele lugar. Como a gente pode ver aí uma obra dele, chamada Paradox of Praxis, na Cidade do México, que é um cara empurrando gelo, né? Ele usa muito essas frases conhecidas, né? A fé move montanhas, empurrando gelo, né? E coloca aquilo na prática ali como forma de arte. Em seus trabalhos é possível evidenciar uma espécie de pulsão constante nos movimentos de distanciamento e envolvimento com a cidade a partir de questões relacionadas aos contextos sociais e às tensões neles existentes. Então, a cidade, para Alès, é como um campo de forças no qual dimensões sociais e políticas se revelam no cotidiano. O artista, ao mesmo tempo que é afetado por essas forças, também integra o espaço. Então, no Brasil, também é possível encontrar artistas que fizeram experimentos através do caminhar. Em 1956, o artista Flávio de Carvalho realizou a experiência número 3, quando desfilou pelas ruas do centro de São Paulo, vestindo o seu new look, composto de blusa, saiote e meia arrastão. O que o artista propunha era um traje ideal para os homens dos trópicos. Dá uma olhadinha na foto aí. Bom, o ato de caminhar compõe também trabalho do artista brasileiro Matheus Couto. Na série Deriva Vestimentar, o artista uniu o ato de caminhar com o vestuário contrastante com a paisagem. Nesse projeto, a figura em movimento cria uma cena viva ao juntar-se com a paisagem urbana. É importante ter em mente que o trabalho dos artistas comentados nesse tópico não se constitui pelos objetos que produz, e sim pelo comportamento do artista. Então, por isso que é uma intervenção e é também uma performance, que define suas obras como uma arte de conduta, entre aspas, né? Em exposições e bienais de arte, seu trabalho geralmente é apresentado através de instalações que consistem em arranjos de itens coletados ao longo do trajeto e trabalhos em vídeo, lógico, a única maneira de registrar, que documentam sua jornada. Fica evidente que, devido à diversidade dessas experiências, com contextos históricos divergentes, cada grupo ou artista tenha desenvolvido diferentes práticas de abordagem do espaço
com táticas, objetivos e estratégias específicas, gerando novas formas de investigar os territórios através do andar. O deslocar-se na arte é entendido como estar sujeito ao risco da surpresa, do acaso, do inesperado, pensando em diferentes modos de ver, abordar e se aproximar dos espaços. Da mesma forma que o artista se transforma no processo do deslocamento, o espaço também é transformado pela sua presença. Em todas as épocas, o caminhar tem produzido arquitetura e paisagem. Mesmo não sendo a construção física de um espaço, implica uma transformação do lugar e dos seus significados, operando como uma forma simbólica de transformar a paisagem. Como a gente pode ver aí, a deriva vestimentar número 4, feito em 2019, de Matheus Couto, nas ruas do bairro de Santa Teresa, em Belo Horizonte. Tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre dança. Então, a dança no diálogo do corpo, tá? Então, a partir da segunda metade do século XX, né, até depois de 1950, diversos coreógrafos ao redor do mundo passaram a buscar diferentes formas de pensar o movimento e o uso do corpo na composição de uma coreografia. Então, nesse sentido, a dança contemporânea não é uma escola ou uma técnica específica, mas um modo de pensar a dança que estabeleceu novos diálogos com o corpo, para além da hegemonia do balé clássico. Então, as possibilidades criativas da dança contemporânea são tão abrangentes que não delimitam estilos de roupa, músicas, espaços ou movimentos. Não há uma técnica única e pré-definida, mas sim processos e formas de criação. O que se busca é uma nova noção de corporeidade, com um sentido mais experimental. Não existe um corpo ideal, e sim um corpo multicultural com várias referências. Por exemplo, o estilo Butô, né? O Ankoku Butô, posteriormente conhecido apenas como Butô, foi um estilo de dança que nasceu no Japão em meados da década de 1950, em uma época marcada pelas consequências do pós-guerra e pela abertura do país às influências estrangeiras. Tatsumi Hijikata, que faleceu com 103 anos, depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele, iniciou um movimento que criaria o Butô, pelo uso do corpo como meio de expressão de sentimentos e sentidos através de colaborações artísticas e contato com outras linguagens, como a literatura, a música, as artes plásticas e o cinema. Então o Ocidente conheceu a dança Butô somente nos últimos anos da década de 1970 através do dançarino Kazuo Ohono, que trabalhou com Tatsumi Hijikata, ajudando a consolidar o estilo e levá-lo a outros países. A inspiração para a criação do Butô partiu da mistura de vanguardas europeias como o expressionismo, o cubismo, o surrealismo, tudo coisa abstrata, com danças japonesas como No e o Bogaku. O estilo buscava uma forma de expressão que não seria necessariamente coreografada nem presa aos movimentos definidos, que remetem a uma técnica específica. O que se buscava era a expressão da individualidade. No Japão e em diversos países do mundo, muitos grupos dançarinos e performances assumiram a dança Butô como matriz poética de suas práticas artísticas, incorporando novos elementos e criando derivações do estilo. No Brasil, os principais expoentes da dança foram Takao Kuzuno e sua esposa Felícia Ogawa. Kuzuno foi responsável pela difusão do Butô no Brasil, trazendo aspectos da cultura brasileira às suas performances. A gente pode ver aí o Kazuo Ohono, é um dançarino japonês, né, de Butô, apresentando Suiren, Walter Lillies, no Asia Society, em Nova York, em 1988. O Kazuo Ohono, ele, como eu falei, né, morreu com 103 anos de insuficiência respiratória, tá? É mais pela idade mesmo. E ele foi um dançarino e coreógrafo japonês considerado o mestre do teatro Butô, tá? Que é aquela arte que eu já falei, que mistura dança e artes dramáticas, tá? E ele esteve no Brasil, tá? Nos anos de 86, 92, 97, tá?
E ele se destacou bastante. Ele dizia o seguinte, sobre a obra dele, né? A melhor coisa que alguém pode me dizer é que, enquanto assistia minha performance, começou a chorar. Olha só, não importa entender o que eu estou fazendo. Talvez seja melhor que as pessoas não entendam, mas apenas respondam à dança. Ele queria realmente emocionar. É muito isso a dança contemporânea, a arte contemporânea como um todo, né? Agora sobre a técnica Klaus Viana. Klaus Viana foi um bailarino brasileiro que se empenhou em criar uma identidade para o balé nacional que fugisse de reproduções e inadequações de técnicas e métodos provenientes de outros países como a Rússia e a França. Uma de suas contribuições para a dança e o teatro nacionais foi o desenvolvimento da técnica do movimento consciente, também conhecida como técnica Klaus Viana. Resultado de um dos mais importantes estudos sobre o corpo e a dança no Brasil. Em parceria com sua esposa e também bailarina Angel Viana, Klaus buscou aprofundar a consciência do corpo e do movimento em função de ampliar as possibilidades de movimento e de expressão. O que Angel e Klaus buscavam em sua técnica era a sensibilização do corpo, a percepção dos seus estados corporais, com o intuito de entender as relações entre a mecânica do movimento e a expressão. A soma da atenção, da consciência e da presença diante do espaço eram necessárias para a geração de um movimento que viria de dentro do bailarino, diferentemente do que propunha as escolas clássicas de dança, né? Que pensavam o movimento em primeiro lugar, fazendo com que o corpo se enquadrasse a um ideal de gestos a ser seguido de forma muito rígida, né? Vamos deixar bem claro, né? Então a dança contemporânea no Brasil agora, como apresentado no início deste tópico, a dança contemporânea tem um aspecto multidisciplinar, quer dizer, de várias disciplinas, e diverso, não sendo possível, portanto, reduzi-la a uma única escola ou movimento. Então, a construção de uma coreografia pode estabelecer diferentes diálogos e envolver diferentes processos criativos que utilizam diversas matrizes culturais. Então, a criação de um espetáculo de dança contemporânea pode utilizar também os recursos da iluminação, da trilha sonora, do espaço cênico, que é o espaço definido ali para as encenações de uma apresentação de dança ou de teatro, dos figurinos e do vídeo como contribuintes para a narrativa a ser apresentada. Então, nesse sentido, o Brasil se tornou um forte berço para a criação de grupos e escolas que ganharam um mundo com propostas de movimentos que romperam com concepções clássicas de dança e das artes cênicas como um todo. Então, o Grupo Corpo é um exemplo da capacidade de fundir e adaptar diferentes estilos das mais variadas fontes de aspectos da cultura nacional e internacional. O coreógrafo do grupo, Rodrigo Pederneiras, trabalha a sobreposição de formas e gestos, pensando uma nova existência na cena. Então, a mistura de elementos da cultura brasileira é traduzida e reinterpretada pela articulação entre a coreografia, a música, a iluminação e o figurino, quer dizer, as roupas. Já a companhia de coreografia Deborah Coker conseguiu criar um registro novo e popular para a dança no país. Movimentos virtuosos, quer dizer, rápidos, se combinavam com a sequência atlética, com as sequências atléticas e cenários inusitados, quer dizer, diferentes, promovendo uma interação entre o gesto e a cena que desafia a gravidade e o tempo. Em seus espetáculos é comum a presença de estruturas que permitem a criação de diferentes movimentos na dança apresentada pelos bailarinos, como a gente pode ver aí. Olha que cenário bonito, né? Espetáculo 21 do Grupo Corpo, em essa foto de 1992, no Palácio das Artes de Belo Horizonte. Tá? E aqui o espetáculo Rota, da companhia Deborah Coker, feito em 2019 no Rio de Janeiro. Tá? O Grupo Corpo, né, é uma companhia de dança contemporânea brasileira de renome internacional, criada em 1975 em Belo Horizonte. Bom, pessoal, por hoje é só. Dá uma olhadinha nessa imagem aí do grupo se apresentando, tá? O espetáculo Rota, da companhia Deborah Coker, e até a nossa próxima aula. Valeu!